ovo, não acredito, mas tá delicioso. Ai, minha mãe, como os ovos estão caros. Por isso, hoje eu trago 3 sobremesas com ingredientes que você sempre tem em casa e que cada uma precisa de apenas um ovo. Fique até o final e me diga, qual você faria agora mesmo? Este pudim é cremoso, suave e não leva açúcar. A primeira coisa é ter 4 xícaras ou 800 ml de leite. Vamos separar uma em um copo e o restante vamos colocar diretamente em uma panela grande. Além disso, vamos adicionar um ovo grande, daqueles tamanho L, e com a ajuda de um garfo vamos misturar leite e ovo rapidamente. Aí vamos adicionar amido de milho, 3 colheres bem cheias ou 4 normais, cerca de 50 gramas, e também vamos mexer até que se dissolva completamente e não fique nenhum grumo. O leite na panela em fogo médio. E aqui colocamos adoçante a gosto. Você pode colocar açúcar, pode colocar o que preferir. Eu acabei de colocar açúcar, mas você pode preparar sem açúcar sem nenhum problema. Pode usar o adoçante que preferir. Por exemplo, eritritol fica ótimo, exatamente, enquanto vai esquentando. Adicionamos cacau em pó puro, sem açúcar nem nada, 45 gramas ou 3 boas colheres, mas se você quiser extra achocolatado, pode adicionar mais uma. A questão é mexer e mexer até dissolver tudo e depois adicionar esse leite com ovo e gelatina, sempre mexendo sem parar de mexer. Isso é fundamental, você vai mexendo e a mistura vai esquentando. No momento em que isso atingir uma boa temperatura, o creme vai aparecendo como num passe de mágica, começa a se formar creme em vez do líquido que temos agora, e é isso que a gente quer. Isso sim, quando já estiver quase cremoso, se você tiver um batedor, melhor ainda para dar a última mexida e não deixar nenhum grumo. Olha só a textura que eu tenho. Agora isso já está pronto e preparado para colocar em uma forma, no meu caso de 20 centímetros de diâmetro e redonda. Despejamos todo o creme dentro e com a ajuda de uma espátula de confeitaria, espátula miserável ou como você quiser chamar, aproveitamos até a última gotinha e ainda alisamos um pouco para que fique bem lisinho por cima e pronto. Agora já podemos levar direto ao forno que já está pré-aquecido a 200 graus Celsius ou 395 Fahrenheit com calor em cima e embaixo. E, no meu caso, sem ventilação, embora isso não faça tanta diferença. Depois de meia horinha já vai estar pronto. Você confere? Assim, se ao espetar um palito no centro ele não sair muito sujo, já está pronto. A gente tira do forno, deixa esfriar um pouco e depois coloca na geladeira ou no refrigerador. Esse caso é bem simples. Em 1 hora já está pronto, mas se você quiser preparar de um dia para o outro, também fica ótimo. Agora só falta desenformar e aproveitar. Então coloque um prato em cima, vire e estará pronto. Se quiser deixar o lado que estava antes para cima, coloque outro prato por cima, vire novamente e voilá, aqui está essa verdadeira maravilha. Não me diga que não dá vontade de provar. E olha que você ainda não viu o melhor, o interior, super úmido e cheio de chocolate. Olha de novo, que aparência incrível. Agora é só desenformar e aproveitar. Olha só. E agora, o mais importante é que nos doces, assim como nas pessoas, o que vale é o interior e o desse doce fala por si só. Se só com o peso da colher ele já vai se partindo, bem cremosinho, cremosinho. E agora um que surpreende porque não vai ao forno. Ideal quando você quer algo rápido e reconfortante. Ideal. Você quer algo rápido e reconfortante. Começamos com um recipiente bem grande onde colocamos 230 ml de leite, 1 xícara e mais 1/5 mais ou menos. Adicionamos uma colher bem cheia de açúcar, que dá uns 15 gramas, e um ovo, dos grandes, do tamanho L. Mas se você não tiver ovos grandes, pode usar um pouco menor, não tem problema. Dê sabor com um pouquinho de essência, extrato ou aroma de baunilha e misture isso um pouco.
Misture e quando ficar um líquido uniforme, adicione mais. Fermento seco ou biológico, 7 gramas ou 1 colher de chá. Se quiser usar fermento fresco, ele pesa 2,5 vezes mais. Então você vai precisar de 17 ou 18 gramas. Você pode adicionar um toque especial de sabor a essa massa, se quiser. Eu só coloco baunilha, como dizia a receita que vi mais vezes, mas você pode colocar raspas de laranja e com certeza vai ficar fantástico. Anis, canela, licor, o que você imaginar. Depois que estiver completamente dissolvido, adicionamos farinha, cerca de 3 xícaras ou talvez um pouco mais. O ideal é adicionar primeiro mais ou menos metade da farinha. Agora você acrescenta uma pitadinha de sal, não no começo com o líquido, porque não combina com o fermento, sempre junto com a farinha. Você mexe um pouco e já tem metade da farinha incorporada e dissolvida rapidinho, depois acrescenta a outra metade e mexe mais um pouco, logo vai começar a se formar uma espécie de massa. Precisamos conseguir uma bola que seja fácil de manusear e que dê para sovar. Então, dependendo do tamanho do ovo e de outros detalhes, pode ser que você precise de um pouco mais de farinha. Se precisar adicionar 1 ou 2 colheres a mais, não tem problema. Coloque o quanto for necessário. Depois você sova um pouco com as mãos, tampa o recipiente e deixa crescer tranquilamente por mais ou menos meia hora. Passado esse tempo, a massa vai ter crescido um pouco. Hora de colocar em uma superfície plana, bem polvilhada com um pouco de farinha, ou então com um tapete de silicone como este. Você dá uma sovadinha bem suave só para mexer um pouquinho mesmo. E essa bola é a que vamos usar para dividir em várias porções pequenas. Eu vou fazer uns 12 docinhos, então uma bola mais ou menos desse tamanho, mais ou menos. Farinha, achata um pouquinho, amassa sobre si mesma, dá forma e já temos o primeiro bolinho pronto. Repetimos o processo até terminar toda a nossa massa. Uma vez que estiver pronto, cubra novamente. Então coloque um pano por cima e deixe por mais 15 minutos ou meia horinha, dependendo do tempo livre que você tiver. Depois elas vão ter crescido mais um pouco e é isso que vamos esticar. Como você pode ver, está macio, então amassamos um pouco, mas sem apertar demais, só o suficiente para esticar um pouco. Depois que estiver esticado, você faz alguns cortes com uma faca e separa um pouco com a própria faca para criar um espacinho. Isso vai fazer com que o óleo, ao fritar, penetre por todas as partes e cozinhe completamente, sem deixar nenhuma massa crua. No centro, o simples, que além disso fica muito bonito, tá vendo? Você pode fazer diretamente, apenas tremendo um pouco com a faca enquanto corta, balançando ela para os lados enquanto vai cortando. Depois eu recomendo que você reserve um prato com um pouco de papel toalha ou absorvente, porque vamos fritar. Você sabe que o óleo está quente ao colocar madeira e ver bolhas saindo. O óleo está em fogo médio-alto, o fogo está em nível médio-alto, meu fogão vai até 9 a partir do 0 e eu deixei no 7. Deixamos 3 dos doces dentro, ou no seu caso, se a frigideira for maior, você pode colocar mais, mas sempre prestando atenção, porque cozinha muito rápido, em questão de 1 ou 2 minutos. Você vai ver que a parte de baixo está douradinha, então assim que perceber que está dourado, vire e cozinhe o outro lado. Se você achou que a primeira ficou pronta rápido, essa, que já está tudo quente, vai ficar pronta ainda mais rápido, talvez em menos da metade do tempo. Vamos lá, vire elas e fiquem atentos. O que vamos fazer é o seguinte: uma vez que estejam douradas dos dois lados, pegue-as com uma escumadeira ou qualquer outro utensílio desse tipo. Escorra um pouco o óleo para que fiquem o mais secas possível. E coloque nesse prato com papel toalha ou papel de cozinha, que vai tirar o excesso de óleo. Assim elas ficam mais crocantes e mais gostosas com o mesmo esforço. Parece mentira o trabalho que esse tipo de papel faz. Uma vez que você for cozinhando as primeiras, as demais serão exatamente iguais, então não vou te cansar, vou colocando aqui e já te digo que na internet o tempo passa voando, então logo termino todas. Olha, depois o que você tem que fazer é decorar um pouco. Eu gosto de algo simples e eficaz. Então eu pego açúcar de confeiteiro, coloco em uma peneira como essa e é só polvilhar. Vai cair açúcar pelos furinhos, como se fosse neve de Natal. Olha que bonito! Uma vez que estiver pronto, é só colocar na bandeja e aproveitar. Olha que bandeja ideal para o seu próximo lanche ou reunião.
Não me diga que não dá vontade de comer um agora mesmo. E realmente ficam muito fáceis, é verdade. São preparados com pouquíssimos ingredientes e ainda por cima bem baratinhos. Só vantagens. Espero que você tenha gostado muito da ideia e que se anime a preparar, porque tenho certeza de que vai aproveitar. Para finalizar, algo rápido e que sempre dá vontade. Essas aqui somem rapidinho e vamos para a receita, vocês vão ver que é fácil, fácil, fácil. Primeiro coloque o coco ralado em um recipiente grande, adicione o açúcar e misture um pouco para que fique bem distribuído. Aí está, bem fácil, e adicione o ovo que deve ser dos grandes. Se você não tiver ovos tamanho L, vai precisar adicionar um ovo e meio do tamanho M. Pronto, é só colocar tudo e misturar, simples assim. Vou te explicar que estou usando coco ralado e seco. Se você tiver acesso ao coco normal, ao coco fresco de sempre, mas não a esse ralado e seco, o que você pode fazer é ralar o coco você mesmo em casa, esse coco natural que você tem, e deixar ele secar para que todo o líquido escorra. Depois você pode fazer esses biscoitos lindos e deliciosos, cujo sabor tenho certeza que vai te surpreender. Ficam super gostosos, parece mentira que sejam tão fáceis de fazer. Como podem ver, continuo amassando a massa com a espátula de confeitaria. Embora eu pudesse usar uma colher ou qualquer outro recipiente, até mesmo as mãos, desde que estejam bem limpas. Claro, uma vez que está tudo bem misturado, agora sim é hora de se sujar um pouco. O que vamos fazer é pegar com uma colher mais ou menos 3/4 de colher. Estão vendo? Faço isso para ter uma medida mais ou menos visual e para que os biscoitos fiquem com um tamanho parecido. Vamos lá, pegamos a colherada e agora vamos dar forma com as mãos bem limpas. A primeira coisa que temos que fazer é apertar bem a massa. Estão vendo? Apertamos para que fique compacta e agora vamos dar um pouco de forma com as palmas das mãos. Assim, e fica uma espécie de disco. Com isso já está bom para nós. Vamos colocá-las sobre um tapete de silicone ou papel manteiga que colocamos em cima da grade do forno. Nós as achatamos um pouco para que fiquem com uma espessura de mais ou menos 1 centímetro. E vamos fazer o mesmo com a próxima. Pegamos a massa, achatamos bem com as mãos, procurando que a massa fique bem compactada por dentro, apertamos com as palmas, formamos um disco bem prensado e pronto. Outra bolacha, vamos colocando elas em cima do papel e sujando um pouco as mãos, formando mais discos de bolacha de coco. Olha, uma coisa que eu gosto de fazer quando preparo esse tipo de bolacha é colocá-las e depois, com as mãos pelas laterais, dar uma ajeitada nelas, assim elas ficam ainda mais bonitas. Enquanto isso, eu já estava pré-aquecendo o forno, deixei ele a 180 graus Celsius ou 355 Fahrenheit e coloco minha assadeira de biscoitinhos dentro. Vamos deixar aqui funcionando por mais ou menos 30 minutos. Quando você ver que elas estão bem douradinhas por cima, já pode tirar. Lembre-se, calor em cima e embaixo e, se possível, sem ventilador. Olha, as minhas já estão prontas, estão com essa aparência incrível, assim já posso mostrar para vocês assim que saírem do forno. Agora ainda não dá para mexer porque estão quentes e molinhas, mas vamos deixar esfriar um pouco. Enquanto isso, vou fazer outras, nesse caso de amêndoa, e o processo vai ser exatamente o mesmo. Em um recipiente colocamos a amêndoa, adicionamos o açúcar, mexemos para que tudo fique bem misturado e depois o ovo tamanho L, um ovo grande dentro. Vamos furar a gema e mexer para formar uma espécie de pasta. Exatamente igual como antes. Os biscoitos vão ser feitos do mesmo jeito, com a mesma receita, mas a textura e o sabor vão mudar um pouquinho. Eu explico isso para vocês no final do vídeo. A questão é ir mexendo e formando uma massa. Nesse caso, eu uso amêndoa moída. Você poderia usar amêndoa moída torrada, mas eu acho que a normal já é mais do que suficiente. Se você tiver amêndoas naturais, sempre pode triturá-las com um triturador ou processador de alimentos. Se não, pode comprar a amêndoa já moída, isso fica a seu critério. Depois de alguns segundos mexendo, já dá para ver que pega o ponto. Textura de massa de biscoito. Você vê uma massa de biscoito clássica, mas com esses grãozinhos que a amêndoa traz pra gente. Então vão ficar sensacionais.
Vamos pegar do mesmo jeito que antes, com uma colher, para ter mais ou menos uma referência de tamanho e para que todas fiquem parecidas. Então eu pego 3/4 de uma colher e com isso vamos fazer igual antes, mãos bem limpas. Nesse caso, vamos achatar menos porque não precisa tanto, mas sim bolear um pouco com as palmas das mãos. Achatamos sobre um tapete de silicone ou papel manteiga para que fiquem com uma espessura de mais ou menos 1 centímetro e repetimos a operação. Com essas quantidades, vamos conseguir mais ou menos 12 biscoitos, 12 de amêndoa e 12 de coco. Se quiser mais, é só dobrar ou triplicar os ingredientes. Hoje não tem truque nem nada, é só misturar muito bem os ingredientes, apertar um pouquinho e já temos a massa pronta. Agora é só fazer os biscoitinhos, assar e logo em seguida se deliciar com eles. Igualzinho às de coco. O forno já está pré-aquecido a 180 graus Celsius ou 355 Fahrenheit e colocamos nossa assadeira dentro, igualzinho como antes, na parte inferior do forno com calor em cima e embaixo e, se possível, sem ventilador. Embora isso seja um pouco opcional, bom, vamos deixar assando aqui no máximo por 30 minutinhos. Você vai saber que estão prontas porque por cima vão ficar douradinhas, então eu já tirei elas do forno e assim que saem já ficam com essa aparência. Vamos ver se conseguimos focar nelas. Olha que biscoitinho mais perfeito, igualzinho ao de antes. Vamos deixá-las esfriar antes de tocar ou mexer porque quando saem do forno estão muito molinhas. Como vocês podem ver, são 2 biscoitos esteticamente diferentes, com sabores distintos, mas ambos são deliciosos e têm aquele toque rústico de verdadeiro biscoito caseiro. Quase como aqueles que as avós faziam. Olha só que aparência incrível. 3 ideias com um único ovo e 0 complicações. Se você gosta desses vídeos resumidos de segunda-feira, diga nos comentários.